Imagine a experiência única de contemplar o céu e testemunhar o trono de Deus, absorvendo a magnitude de sua glória, conforme descrito na Bíblia. 3 homens foram agraciados com esse incrível privilégio. Embarcaremos agora na fascinante jornada desses indivíduos que, de acordo com os relatos bíblicos, presenciaram o próprio trono de Deus. O primeiro a vivenciar essa experiência única foi o apóstolo João. No capítulo 4 do livro de Apocalipse, João é convidado a ascender ao céu para vislumbrar eventos futuros. Espiritualmente, ele teve uma visão intensa, escapando das limitações físicas de seus olhos e ouvidos terrenos, pois a grandiosidade dessa experiência ultrapassa os limites humanos. João se deparou com um trono celestial, onde Deus, o Criador poderoso, representado pela cor vermelha, simboliza o juízo divino. Essa representação evidencia a santidade e a justiça de Deus. Na visão, João também testemunhou 24 tronos, com 24 anciãos assentados. Algumas interpretações sugerem que esses anciãos são seres celestiais, como anjos, enquanto outros os veem como representantes do povo fiel de Deus. Esses anciãos podem representar tanto os 12 patriarcas do Antigo Testamento, quanto os 12 apóstolos do Novo Testamento. Vestidos com roupas brancas, símbolo de justificação, e coroados com ouro, representando honra e prestígio, esses anciãos estavam assentados em tronos, indicando seu papel como governantes e juízes. Essa descrição alinha-se com passagens bíblicas que afirmam que os eleitos de Deus serão reis e sacerdotes, e que os vencedores serão coroados. Adicionalmente, João vislumbrou 4 seres viventes no meio e ao redor do trono, cobertos de olhos e com a aparência de um leão, um novilho, um homem e uma águia voando. Diante do trono, estendia-se um mar de vidro semelhante ao cristal. Esses seres viventes, com 6 asas cada um e repletos de olhos, proclamavam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. A identidade desses seres viventes é alvo de várias interpretações. Alguns sugerem que representam os 4 evangelhos, onde o leão simboliza Jesus em Mateus, o novilho representa Jesus como servo em Marcos, o homem representa Jesus como o homem perfeito em Lucas, e a águia representa Jesus vindo e voltando do céu em João. Outra interpretação sugere que esses seres viventes representam a totalidade da natureza, com o leão para os animais selvagens, o novilho para os domésticos, a águia para todas as aves, e o homem para a coroa da criação de Deus. Uma terceira interpretação sugere que esses seres representam entidades angelicais, mais especificamente querubins. A descrição atribuída a eles, como leão, novilho, homem e águia, simboliza força, capacidade de servir, inteligência e rapidez. Independentemente da interpretação escolhida, o ponto crucial é enfatizar que os 4 seres viventes dedicam uma adoração contínua a Deus. Em seus cânticos, exaltam a santidade, onipotência e eternidade do Criador, conforme a visão proporcionada a João. Quando esses seres glorificam e honram aquele assentado no trono, os 24 anciãos se curvam e adoram, lançando suas coroas diante do trono. Proclamam que Deus é digno de glória, honra e poder, pois Ele é o Criador de todas as coisas, e tudo existe de acordo com sua vontade. João foi agraciado ao ser convidado a testemunhar essa visão, compartilhando conosco o privilégio de contemplar toda essa cena. Ezequiel foi o segundo homem a ter a sublime experiência de contemplar o trono de Deus. O chamado do profeta para exercer o ministério profético é um dos eventos mais impressionantes registrados nas Escrituras.
Essa experiência é minuciosamente descrita nos capítulos 1, 2 e 3 do livro de Ezequiel. Durante esse chamado, Ezequiel teve uma visão da glória divina, enquanto estava às margens do rio Quebar. O céu se abriu diante dele, revelando visões celestiais. Um vento tempestuoso vindo do norte trouxe consigo uma grande nuvem envolta em chamas. No centro dessa nuvem, surgiu uma figura semelhante a um trono, com características humanas. Na visão, 4 seres viventes, assemelhados a querubins, também apareceram. Possuíam uma aparência humana, evocando a visão do profeta Isaías, que viu serafins ministrando diante de Deus. Além disso, a visão de Ezequiel compartilha notável semelhança com a descrita por João sobre o trono de Deus. Prosseguindo, Ezequiel descreve a magnificência do trono que pairava sobre o firmamento, adornado como uma pedra de safira. Sobre ele, uma figura semelhante a um homem, com uma aura âmbar e fogo ao seu redor. Ezequiel comparou esse resplendor a um arco-íris que surge nas nuvens durante a chuva, impressionado com tamanha grandiosidade. Essa visão gloriosa deixou Ezequiel prostrado com o rosto em terra. Nesse momento, ouviu a voz daquele que falava e foi capacitado pelo Espírito para ser um canal da revelação divina, proclamando a palavra de Deus ao povo. O propósito central das profecias de Ezequiel era encorajar os judeus exilados a permanecerem fiéis a Deus, confiando que Ele cumpriria sua promessa de restauração. Deus os conduziria de volta à sua terra natal, e as profecias de Ezequiel sobre a restauração da casa de Davi encontram seu cumprimento em Cristo. O terceiro protagonista dessa visão grandiosa é Isaías, que também foi contemplado com a majestade do trono de Deus, onde serafins proclamavam incessantemente a santidade do Senhor. Isaías presenciou o Senhor assentado em um trono alto e sublime, com a cauda de seu manto preenchendo o templo. Os serafins pairavam acima, cada um com 6 asas, cobrindo seus rostos com 2 asas, seus pés com outras 2, e com as restantes voavam. Num clamor incessante, proclamavam a santidade do Senhor. Diante dessa esplêndida glória, o profeta Isaías, confrontado com sua própria pecaminosidade, se sentiu inadequado para o papel de profeta. Ele exclamou: "Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos." Contudo, um dos serafins voou em direção a Isaías, trazendo consigo uma brasa viva do altar. Com essa brasa, tocou os lábios do profeta e proclamou: "Aqui estão tocados teus lábios. Tua iniquidade foi tirada, teu pecado foi perdoado." Após essa purificação celestial, Isaías ouviu a voz do Senhor, questionando a quem enviar e quem se disporia a ir por ele. Imediatamente, com prontidão e entrega, Isaías respondeu: "Eis-me aqui, envia-me a mim." A partir desse instante, ele foi incumbido da missão de profetizar ao povo, transmitindo tanto repreensões e anúncios de maldições pela infidelidade do povo, quanto conforto e esperança pela restauração. A mensagem profunda de Isaías era abrangente. Ele anunciou a chegada do Messias, o Salvador, e a restauração que Deus proporcionaria ao seu povo. Descreveu o surgimento do servo sofredor, ferido pelas transgressões do povo, mas portador de cura espiritual. Isaías também profetizou sobre o estabelecimento do reino de Deus, onde reinaria justiça, paz e prosperidade. Suas palavras eram fontes de esperança, apontando para a redenção prometida por meio do Messias. Apesar das repreensões e advertências presentes em suas profecias, estas continham uma mensagem de esperança, promovendo a fidelidade ao Senhor e confiança em sua promessa de redenção.
As profecias de Isaías abrangem desde o contexto histórico de seu tempo até a realização final dessas promessas em Jesus Cristo, o cumprimento de todas as profecias messiânicas. O chamado desses profetas foi marcado por momentos de encontro com a glória de Deus, capacitando-os a proclamar sua mensagem ao povo. Suas visões do trono divino e dos seres celestiais destacaram a santidade de Deus, evidenciando a necessidade de arrependimento e fidelidade por parte do povo. Esses profetas desempenharam um papel essencial na preservação da fé e esperança do povo de Israel, apontando para a restauração e redenção trazidas por meio de Jesus Cristo. Esses foram os 3 homens agraciados com a visão do trono de Deus. E se este conteúdo foi enriquecedor para você, lembre de expressar seu apreço com um like. Que a bênção de Deus esteja sobre você